Boa tarde, terceiro ano. Aqui é o professor Humberto Júnior. Vamos continuar nossa aula de histologia, né? Já falamos sobre o tecido epitelial, tecido conjuntivo e suas variações, tecido sanguíneo, hematopoético, conjuntivo, cartilaginoso, tá? Conjuntivo propriamente dito. E vamos continuar aqui nossa aula no próximo tecido, que é o tecido muscular. Vou colocar aqui nosso marca-texto. Pronto. Então, o tecido muscular, como o nome próprio já está dizendo, né, ele forma o que? Os músculos. Característica desse tecido, o que é que ele tem de diferente dos outros tecidos e as funções que ele realiza no nosso corpo. Característica geral do tecido, né, ele corresponde a 40% de toda a nossa massa corpórea, 40% dela é todo feito de músculo, né, o tecido muscular. O tecido muscular é responsável por todo o movimento do nosso corpo, tanto os voluntários quanto os movimentos involuntários, né? Os voluntários é o que dependem da nossa vontade, correr, coçar, piscar o olho. Então, todos esses são movimentos voluntários realizados pelos músculos. Né? E os voluntários, quais são, professor? Os batimentos cardíacos, a peristalse ou peristaltismo, né, que é o movimento do alimento que passa pela nossa garganta, nosso esôfago, nosso estômago, intestino. Então, todos os movimentos eles são relacionados ao tecido muscular, seja os movimentos voluntários quanto os movimentos involuntários, né? É composto de células altamente contráteis, ou seja, que podem se contrair e voltar ao seu estado original, né? Dentro dessas células vamos encontrar dois tipos de proteínas, a actina e a miosina. São elas que vão realizar o movimento. As células musculares elas são alongadas e elas recebem o nome de fibras musculares ou ainda miócitos, tá bom, gente? Essas células elas vão ser ricas em fibras filamentosas. Essas fibras filamentosas presentes nas células musculares são chamadas de miofilamentos, né? Responsáveis pela grande capacidade de contração e de extensão. Esses miofilamentos quais são? Aqui, voltando aqui, ó, actina, miosina, tá? São células muito especializadas, quer dizer que elas desempenham uma função específica. Células alongadas, como expliquei lá na frente, tem o formato de um funil, pode ou não apresentar boa capacidade de regeneração. Dependendo do tipo celular, do tipo de tecido muscular, ele pode se regenerar bem lentamente, como também um pouco mais rápido. Nós temos três tipos de tecido muscular: tecido muscular esquelético, tecido muscular liso e tecido muscular cardíaco, cada um com uma função específica. Em biologia, né, na parte de histologia, as células e as fibras e algumas estruturas presentes no tecido muscular, elas recebem um nome um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui, célula no tecido muscular são chamadas de fibras musculares ou ainda miócitos, a mesma coisa. A membrana plasmática dessas células no tecido muscular é chamada de sarcolema. O citoplasma no tecido muscular é chamado de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático no tecido muscular é chamado de retículo sarcoplasmático. Ah, professor, mas por que não deixar os nomes se é tudo a mesma coisa? Para complicar vocês no Enem, certo? Então, lembrando aí, célula, fibras musculares ou miócitos. Membrana plasmática, tecido muscular, chamado de sarcolema. Citoplasma, no tecido muscular, sarcoplasma. Retículo endoplasmático, no tecido muscular, é chamado de retículo sarcoplasmático, certo? Aqui estamos mostrando aqui uma imagem, uma representação de uma fibra muscular, né? As estruturas, vamos encontrar as mitocôndrias, vamos encontrar os sarcoplasmas, as miofibrilas, o sarcolema. Então, todas as estruturas aqui de uma célula muscular, ou ainda do miócito, né? Que é a mesma coisa. Tecido muscular estriado esquelético. Qual a principal característica, professor? Primeira característica é o tipo de tecido que ele é voluntário, possui movimentos rápidos e voluntários, quer dizer que movimentos que dependem da nossa vontade. Ele serve para nos locomover, mexer um braço, uma perna. Então, ele é esquelético, estriado esquelético, porque o tecido, o músculo está ligado aos ossos que realizam o movimento. Então, o músculo
É o tecido muscular que está ligado diretamente aos ossos através dos tendões, dos ligamentos. É ele que realiza os movimentos voluntários e rápidos. Né? Aqui tem o outro tecido muscular, como eu tinha falado, né? Se o cachorro daqui de casa deixar eu terminar a aula, gente. Vamos lá, gente. Então, né, como eu tinha falado, o tecido muscular estriado esquelético, no outro slide. Temos também o tecido muscular liso, conhecido também como não estriado. E temos o tecido muscular estriado cardíaco, como o nome próprio já está dizendo, é o tecido que forma o coração. Cada um com uma diferença de um outro que a gente vai ver. Né? Os esqueletos que formam a carne do corpo tracionam os ossos nos movimentos voluntários. Tecidos lisos, eles estão presentes muito dentro dos nossos órgãos, né? Eles fazem movimentos involuntários. E o cardíaco está presente no coração. Vamos lá, primeiro falar um pouquinho sobre o tecido muscular liso, conhecido também como não estriado. As células do tecido muscular liso são chamadas de mononucleadas, com miofilamentos, actina e miosina. Vamos encontrar um núcleo central, ou seja, as células aqui, ó, temos ela aqui, temos o núcleo central. Elas possuem formato fusiforme, ou seja, um formato como se fosse esticadinho, tanto para cima quanto para baixo, né? Não possui estrias, ou seja, aquelas estrias que cortam, que atravessam a célula de um lado ao outro, por isso que ele é liso ou não estriado, né? A contração do tecido muscular liso, ela é com uma contração lenta e involuntária, quer dizer que não depende da nossa vontade. Por exemplo, o movimento dos nossos órgãos, o movimento dos vasos sanguíneos. Então, todos eles possuem um tecido muscular liso, né? E a movimentação dele é lenta e involuntária, né? Onde é que vamos encontrar esse tipo de tecido? No útero, no interior dos vasos sanguíneos, no tubo digestivo, na bexiga. Né? Então, na parte quando a pessoa pensa assim, eu me arrupiei todo, né? Quando o pelo ele levanta rapidinho, ali é o tecido muscular liso, né? Que faz aquela movimentação. Então, são essas estruturas aí. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Vamos para o próximo. Tecido muscular estriado esquelético. Né? Qual a principal característica? Eu já tinha até falado na outra imagem. Né? É o tecido que está ligado diretamente aos ossos, possui movimentos rápidos e voluntários. Né? As fibras, ou seja, as células, que não são chamadas de células, mas são fibras celulares, né? Elas são multinucleadas, ou seja, em cada estrutura, célula, no caso, vamos encontrar vários núcleos. Né? Os núcleos são periféricos, então numa célula só do tecido muscular estriado esquelético, vamos encontrar vários núcleos dentro dele. Os núcleos são periféricos, eles ficam mais na borda, possuem estrias transversais, ó, no tecido muscular, apresentam contração, como eu tinha explicado para vocês, já falado, rápida e voluntária, depende da nossa vontade. As células são cilíndricas e alongadas, né? Ou seja, localizado aqui no nosso corpo é o que forma a carne, um movimento que depende da nossa vontade. Tecido muscular cardíaco, ou conhecido também como estriado cardíaco, é o tecido que forma o músculo do coração. Principal característica, professor, possui contração rápida e involuntária. Esse tipo de tecido também é conhecido como miocárdio. Esse tecido é um tecido muscular que nunca se cansa, né? O coração está sempre batendo para bombear o sangue para todas as partes do nosso corpo, né? É constituído por células mononucleadas. Em algumas células do tecido muscular cardíaco podemos ter dois núcleos, né? Então temos aqui uma célula, pode ter um núcleo de um lado, um núcleo do outro, né? Forma a maior parte do coração. Ele também é estriado, porque se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver as estrias, ó, as fibras passando de um lado para o outro, né? Discos intercalares, membranas que delimitam as células são anastomosadas, né? São interligadas, ela é unida uma à outra, né? Então esse é um dos tecidos mais fáceis, tecido que forma o coração, possui movimento rápido e involuntário. Isso aqui eu já tinha falado para vocês, é um tecido estriado especial, que nunca se cansam, né, de realizar o movimento. Mostrando mais imagem do tecido muscular cardíaco. Nosso tecido muscular ele reserva energia, né? A fonte direta é o ATP
e a fonte indireta é o fosfato de creatina. Todas as duas são convertidas em energia. A reserva de energia dos músculos ela é reservada na forma de glicogênio. Só uma curiosidade para vocês, a reserva de energia dos vegetais é chamada de amido, e a reserva de energia dos animais é chamada de glicogênio, e boa parte dela está nos músculos porque eles consomem muita energia, porque eles estão em trabalho constante, né? Na falta de oxigênio, os músculos também conseguem produzir energia através da fermentação láctica. É um tipo de produção de energia que não envolve o oxigênio. Ou seja, quando o músculo realiza esse tipo de energia, ele produz uma substância chamada que é o ácido láctico, que ele fica acumulado nos músculos e ele causa bastante dor. Só lembrar quando alguém não tem costume de fazer alguma atividade, até uma pessoa que vai para uma academia na primeira vez, no outro dia ela não consegue nem levantar da cama de tanta dor né, no corpo, nos músculos. Por quê, professor? Porque o corpo não está acostumado a uma atividade física e quando ele faz, ele realiza uma produção de energia para suprir os músculos com a falta, produzir energia com a falta de oxigênio, sem a presença do oxigênio. Só que isso há um custo, né? Ele produz uma substância que é, entre aspas, tóxica, que causa uma pequena inflamação nos músculos. Por isso que a pessoa fica toda dolorida nos primeiros dias de academia, porque o corpo produziu o quê? O músculo produziu, realizou a fermentação lática e produziu o ácido lático, que ele causa uma pequena dor e uma inflamação, né? Aqui a gente termina a nossa aula de tecido muscular. Lembrando que são 2 aulas por semana, tá, gente? Agora eu vou passar também, tem uma atividade como microteste que eu passei para vocês. Acredito, ela não vai ser publicada no Google Sala de Aula, eu já passei para a coordenação. Não sei se já entrou em contato, se não entrou, eles vão entrar em contato para entregar. É um microteste, tá? Na próxima aula a gente continua a parte de histologia. Agora falamos sobre o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o último é o tecido nervoso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que o cachorro aqui não tenha atrapalhado aqui muito, tá? Peço desculpa e até a próxima. Tchau.